Obrigado por existir. Não venha. Essa foi a mensagem que recebi do meu pai na véspera de Natal. Nenhuma explicação. Nenhuma saudação. Apenas 5 palavras, secas como um selo final de rejeição. Sentei no chão do meu quarto, pernas dobradas, piscando para a tela, como se a mensagem se transformasse em algo mais gentil se eu olhasse por tempo suficiente. Não aconteceu. Eles estavam todos lá. Meus pais, minha irmã, comemorando o feriado como uma família feliz e completa. E eu fui o único deixado de fora. Novamente. Minha irmã, Lori, havia perdido o emprego, ou pelo menos foi isso que ela alegou. E enquanto ela descobria as coisas, eu pagava tudo, cada conta, silenciosamente, sem reclamar. Porque é isso que a família faz. Naquela noite, ela não disse muito antes de sair para o jantar de Natal na casa dos nossos pais. Apenas jogou o casaco por cima do ombro, deu uma última ajeitada nos cachos diante do espelho e parou na porta. Caso eles perguntem, eu disse a eles que você tá meio que ocupado aqui, sabe? Já que seu nome não está no contrato. Comentou casualmente. Ela não disse isso como uma piada. Disse como um fato. Olhei por cima dos pratos que estava lavando. Minhas mãos congelaram na água com sabão. Você disse a eles o quê? Ela revirou os olhos. Relaxa. Não é grande. Coisa. Eu só não queria que eles pensassem que estou deixando você morar aqui alugado ou algo assim. É mais fácil assim. Mas eu estou pagando o aluguel. Respondi com a voz baixa, mas firme. Sim, bem. Eles não precisam saber disso. Saiu antes que eu pudesse responder. Eu não mandei mensagem. Eu não liguei. Eu não tentei me explicar. Em vez disso, sentei na mesa da cozinha, olhando para as luzes de corda baratas que pendurei semanas atrás, me perguntando por quantos anos. Mas eu continuaria fazendo isso. Continuar pagando por pessoas que já haviam decidido que eu não pertencia. À meia-noite, tomei uma decisão. Levantei-me, abri o armário do corredor, peguei o kit de ferramentas e troquei as fechaduras. Sem hesitação. Sem culpa. Quando fui para a cama, o apartamento parecia mais leve, quieto, seguro, meu, talvez pela primeira vez. Na manhã seguinte, por volta das 8h17, ouvi o som de chaves tateando a porta. Um clique. Um palavrão. Outro clique. Nada. Depois batidas, depois pancadas. Depois silêncio. Eu não abri a porta, mas deixei algo para ela. 2 caixas embrulhadas para presente estavam dispostas ordenadamente no tapete. Uma era de tamanho médio, amarrada com uma fita perfeita. A outra era menor, e ainda se movia. Começou pequeno. Primeiro as compras de supermercado, depois o aluguel, depois os empréstimos, que ela afirmava que pagaria totalmente em breve. E quando foi demitida novamente, eu não fiz perguntas. Apenas intervi. Fiz turnos extras, vendi meu laptop antigo, desisti de hobbies, de viagens, até mesmo de namoro. Me convenci de que isso era apenas temporário. Que ajudar minha irmã a se manter à tona era o que bons irmãos faziam. Mas o temporário virou rotina. A rotina virou obrigação. E a obrigação virou silêncio. Porque o que você diz a alguém que deixa você pagar todas as contas e depois diz aos seus pais que você está ocupando o apartamento dela? Eu deveria ter previsto isso. Lori sempre teve jeito com as palavras. Sabia como distorcer as coisas, o suficiente para parecer a vítima e me transformar no incômodo. Quando éramos crianças, ela chorava para escapar de tudo. Quando adulta, chorava para ganhar a carteira de todos, até mesmo a dos nossos pais, especialmente a deles. Para eles, ela era a alma criativa. Uma pequena artista, nossa mãe costumava dizer com uma risada. Mas ela tem boas intenções. Enquanto isso, eu era o sério, o controlador, o frio. Mas frio é o que você se torna quando o amor vem com condições. Parei de ir a jantares de família meses atrás. Não porque não quisesse vê-los, mas porque eu não conseguia mais fingir.
Cada conversa virava uma viagem de culpa financeira. Você é o estável. Ela está lutando. Você sabe que ela tem um espírito delicado. Porque você é sempre tão difícil, a verdade? Eu estava cansado. Cansado de pagar por tudo. Cansado de ser o único adulto na sala. Cansado de acordar todos os dias em um apartamento que eu bancava, apenas para ouvir que eu era um fardo. Mas o momento que instalou algo em mim aconteceu 3 semanas antes do Natal. Estávamos sentados na sala de estar. Eu havia acabado de sair de um turno de 12 horas e trouxera comida para nós dois. Coloquei a sacola na mesa. Lori nem levantou os olhos do celular. Você pode me mandar um Pix? Disse casualmente. Pela minha parte da comida? Pisquei, confuso. Você quer dizer a comida que eu comprei com meu cartão, usando o meu dinheiro, enquanto você não paga o aluguel há 3 meses? Ela deu de ombros, os polegares ainda voando pela tela. Mas você escolheu fazer isso. Eu não pedi. Você que ficou se oferecendo o ano inteiro. Sério? Perguntei incrédulo. Sim, respondeu finalmente olhando para cima. Bem, ninguém te forçou. E foi aí que me dei conta. Ela nunca se sentiu culpada. Nem uma vez. Ela não estava me usando por desespero. Ela estava me usando porque eu deixei. 1 semana depois vi a fatura do cartão de crédito. Não era minha. Era dela. Ou o que deveria ter sido dela. O único problema? O extrato estava em meu nome. Sentei na beira da cama, com o coração batendo forte. Olhando para o saldo de 7.000 gastos na Apple, Zara, um spa resort e um estúdio de tatuagem, liguei para a empresa. Eles confirmaram que a conta foi aberta com o meu número de previdência social e o meu e-mail. Ela roubou minha identidade. Eu nem a confrontei imediatamente. Apenas fiquei em silêncio. Observei. Rastreei. Tirei capturas de tela. Vi Lori andando pelo apartamento com botas novas e um Apple Watch, rindo no FaceTime com as amigas, falando sobre seu irmão idiota como se eu não estivesse a apenas 5 metros de distância. Eu já estava chegando no meu limite. Mas então chegou o Natal e a mensagem do meu pai. Obrigado por existir. Não venha. E Lori, naquela noite bebendo vinho, disse com um sorriso irônico. Quero dizer, você não pode esperar que eles te vejam como família quando age como um inquilino. Então troquei as fechaduras. Deixei para ela os presentes que eu havia comprado originalmente, porque eu não sou cruel, e adicionei mais um. A segunda caixa. Dentro, uma cópia da fatura do cartão de crédito com o nome dela escrito com marcador vermelho e um pendrive com arquivos de áudio, gravações, que eu fiz dela se gabando para as amigas, uma em que ela dizia rindo: honestamente, ele merece. Ele é como um banco sem taxas de cheque especial. Por que eu não aproveitaria? A caixa tremeu um pouco por causa do celular que escondi dentro, definido para vibrar em loop com um alarme programado. Eu queria que ela sentisse o que eu senti o ano inteiro. Confusão, abalo, desorientação. Eu estava na cozinha reaquecendo sobras quando começaram as batidas. Não eram batidas comuns. Eram como se alguém quisesse arrombar a porta. Não me surpreendi. O que me surpreendeu foi o quão calmo me senti. Abri a porta lentamente. Lá estava ela. O cabelo de Lori estava uma bagunça. Delineador borrado. Raiva estampada no rosto. O que é isso? Ela gritou, segurando a caixa prateada que ainda se movia como se fosse uma bomba. Inclinei a cabeça. Um presente de Natal. Estava vibrando, eu sei. Você abriu? A boca dela abriu e depois se fechou. Devia? Perguntei, dando um passo. Para o lado. Entre, já que você não tem mais as chaves. Ela entrou furiosa, deixando a caixa na mesa de centro. A fita estava meio desamarrada. Ela arrancou a tampa e olhou. Silêncio. Dentro, perfeitamente organizado, havia uma pilha de capturas de tela impressas. Conversas de texto onde ela me chamava de aproveitador e de apenas um caixa ambulante. Um pendrive etiquetado. Para o pai, reproduza isso se ainda tiver uma coluna vertebral. E um post-it, dobrado cuidadosamente com apenas uma linha. Seu contrato de aluguel acabou.
emocionalmente e de outras formas. Ela se virou para mim com os olhos selvagens. Você é sem coração. Não, respondi. Eu só terminei. Bem. Nesse momento, meu celular começou a vibrar. Uma ligação do meu pai. Atendi no viva voz. Filho, o que está acontecendo? Sua irmã acabou de nos mostrar o que você deixou para ela. Isso foi cruel. O que aconteceu com a família? Soltei uma risada curta. Você quer dizer à família que me disse para não vir no Natal? Isso não era sobre você, ele rebateu. Você tem sido frio. Você se isola. Você me disse para não vir. Interrompi. E adivinha o que eu escutei? Lori arrancou o telefone da minha mão. Pai, ele ficou completamente maluco. Ele trocou as fechaduras. Ele está me perseguindo. Ele plantou... Ah, por favor, falei, pegando o celular de volta. Por que você não conta a ele o que tem naquela caixa de verdade? Houve uma pausa. Pai, continuei com a voz firme. Você sabe quem está usando o meu nome para abrir contas de crédito? Sabe quem tem uma dívida de quase 7.000 sob a minha identidade? Silêncio. Então papai falou. É verdade? Não, gritou Lori. Ele está inventando. Está tentando chamar atenção. Então por que a Capital One tem o e-mail dela vinculado a uma conta com o meu número de previdência social? Perguntei. Por que há recibos das lojas onde ela faz compras com o meu nome? Nenhuma resposta. Mas a melhor parte. Continuei caminhando até a prateleira e puxando um pequeno alto-falante preto. É isso aqui. Apertei play. A voz dela encheu a sala, clara como o dia. Ele é tão fácil de manipular. Ele sempre se sente culpado. Eu poderia incendiar o apartamento e ele ainda pagaria minha conta de telefone. O rosto dela perdeu toda a cor. Isso está fora de contexto. Sério? Levantei uma sobrancelha. Qual é o contexto de ele merece sofrer? Papai ficou em silêncio. Ela também. Assim como o mundo. Então veio a batida. Suave, inesperada. Abri a porta. Era mamãe. E atrás dela, com o microfone, nas mãos, o ex-namorado de Lori. O que você... Lori começou. Eu preciso falar com você, Lori, Diego disse. A voz dele tremia, mas não de medo, de fúria. Acabei de descobrir, ele disse, olhando diretamente para mim, que alguém estava usando meu nome. Um iPhone encomendado no mês passado, um hotel reservado em meu nome. Eles me ligaram hoje para fazer o pagamento. Ele se virou para Lori. Foi você? Ela abriu a boca, fechou e abriu de novo. Por que eu faria isso? Ele olhou para a caixa na mesa de centro. O pendrive, as capturas de tela impressas, o alto-falante ainda brilhando em vermelho. Acho que você deveria ir embora, ela disse. Eu quero ouvir de você, Lori. Diego entrou. Meu maxilar cerrou. O que você quer dizer com isso? Quero dizer... Ele disse, olhando para mim. Pelo visto, nós dois fomos enganados pela mesma pessoa. E talvez seja a hora de pararmos de jogar o jogo dela. Lori piscou como se tivesse levado um tapa. Você está do lado dele? Tô do meu lado. E se foi mesmo, você pode ter certeza que eu vou fazer você pagar. Diego foi embora, e ela ficou lá, congelada, pela primeira vez na vida, sem roteiro, sem lágrimas falsas, ninguém para manipular, apenas silêncio. Não. Se preocupe, eu disse, jogando o casaco dela da cadeira. Suas coisas estão no corredor, bem ao lado do lixo. Sinta-se à vontade para adivinhar qual é qual. Na manhã seguinte, Lori saiu do apartamento. O silêncio no lar não era mais vazio. Era merecido. Fiquei na cozinha, segurando uma caneca de café reaquecido, observando o vapor subir em espirais preguiçosas. Eu esperava sentir culpa, talvez arrependimento, mas não havia nada disso. Nenhuma dor no meu peito, nenhuma dúvida. Apenas paz. Eu já tinha começado a compilar evidências. Eu tinha pastas literais, de documentação, capturas, de tela de extratos de cartão de crédito, registros de login de IP, histórico da minha conta bancária,
e até recibos de cada cobrança que ela fez em meu nome. Enviei um relatório formal de roubo de identidade para a polícia e abri casos, com todas as instituições financeiras afetadas. A Capital 1 respondeu primeiro. Eles sinalizaram a conta e iniciaram uma investigação completa sobre fraude. Na sexta-feira, meu telefone vibrou com um e-mail de confirmação. Você foi aprovado para reembolso total de R$ 6.838,72. De volta à minha conta, recostei-me na cadeira, exalando pela primeira vez em dias. Mas eu não tinha terminado. Etapa 2. O cálculo. Abri uma planilha e comecei a contar 18 meses de pagamento para 2 pessoas. Aluguel de R$ 950 por mês. Serviços públicos, em média, R$ 180. Mantimentos, R$ 400. Emergências, aleatórias dela. De R$ 100 a R$ 500, às vezes mais. Eu rolei, e rolei, e rolei. Quando cheguei ao final da página, meu estômago embrulhou. R$ 17.892, sem contar os danos emocionais. Sem contar as semanas em que pulei refeições ou fiz turnos dobrados só para ficar à frente. Tirei capturas de tela, salvei-as em um pendrive e liguei para um advogado. Terceiro passo do processo. Não estou aqui só porque ela usou meu crédito, eu disse ao advogado. Quero restituição. Ela viveu às minhas custas por mais de 1 ano. E meus pais a incentivaram. Ele era um homem esperto, usava sapatos caros e sorria como se já tivesse ganhado. Você tem provas? Deslizei o pendrive sobre sua mesa. Ele o conectou, clicou, examinou e arregalou os olhos. Você documentou tudo, cada centavo. E os pais? Eles adicionaram meu nome às contas de serviços públicos sem meu conhecimento. Encontrei os contratos. Ele deu um assobio baixo. Isso não é apenas roubo de identidade. Isso é exploração financeira de longo prazo. Então temos um caso. Temos, ele disse, se inclinando para trás. Temos um caso muito público. Passo 4. A explosão. 3 semanas depois, em uma tarde chuvosa de quarta-feira, 3 cartas registradas chegaram à casa dos meus pais. Uma para Lori, uma para a mãe, uma para o pai. Todas do escritório de advocacia Pedro e Mário. Em 20 minutos, meu telefone tocou. Identificador de chamadas. Atendi. O que você está fazendo? Ela estalou. Bom dia para vocês dois. Você está nos processando? Depois de tudo que fizemos por você? Feito para mim. Corrigi. Não vamos distorcer isso. Nós somos sua família. Vocês também foram consignatários de 2 contas de serviços públicos. E me adicionaram a uma terceira sem meu consentimento. Isso é fraude. Era apenas papelada. Foi roubo. Você está exagerando. Você me disse para não vir ao Natal. A linha ficou em silêncio. Então sua voz caiu 1/8. Nós criamos você. Deixamos você ficar aqui quando precisava. Eu paguei por tudo. Eu nunca fiquei. Eu estava apoiando. Há uma diferença. Passo 5. O aliado. 3 dias depois, minha avó ligou. Eu não tinha notícias dela havia meses. Não desde que Lori disse. Nana, cansei do seu drama. Não ligue mais para ela. Mas agora, sua voz estava firme. Eu vi o processo, ela disse. E vi o extrato bancário. Meu coração caiu. Você viu o título? Ela suspirou. Seu pai sacou mais de R$9.000 de um título de poupança criado em seu nome. Ele usou para pagar o carro velho da Lori. Eu me sentei. Coração. Você não sabia? Ela perguntou. Eu não sabia que havia um título. Bem, ela disse. Não há mais. Eu congelei o que sobrou e movi a conta. É seu novamente. Para onde sempre deveria ter estado. Eu não sabia o que dizer. Então ela acrescentou. Também reescrevi meu testamento. Você receberá minha casa quando chegar a hora. Eu sei que você fará o que é certo com ela. Eu pisquei. Nana, por quê? Por quê? Ela disse. Você é a única que nunca pediu nada. E é a única que guardou recibos.
O tribunal. Lori entrou vestindo bege, como se estivesse fazendo um teste para parecer simpática. Mamãe usava preto. Papai não fez contato visual. Meu advogado expôs tudo. Página após página de declarações, gravações de áudio, mensagens de texto, fraude, bancária, procurações, uso indevido de contas falsas, violações de títulos de poupança. Lori tentou chorar. A mãe alegou. Confusão precoce. O pai parecia cansado. Mas o juiz não estava cansado. Era a Lori quem havia listado o nome do seu filho em documentos financeiros sem consentimento. Ele perguntou à minha mãe. Quer dizer, era família? Senhora, sim ou não? Silêncio. A decisão veio rápido. 13 mil reais em restituição, quitação de todas as dívidas fraudulentas, custas judiciais cobertas e uma advertência formal em seus registros. 2 semanas depois, recebi uma carta escrita à mão, sem endereço de retorno. Lori estava escrevendo. Eu reconheci a letra instantaneamente. Você está feliz agora? Você ganhou. Dobrado ao meio, havia uma foto minha e dela quando crianças, sentados sob uma árvore de Natal. Olhei para nossos rostos. O jeito que ela se agarrava a mim, como se eu fosse a única coisa que a mantinha equilibrada. Peguei uma caneta. Nas costas da foto escrevi uma linha. Você soltou primeiro. Então eu queimei a foto. É engraçado como o silêncio soa quando você o conquista. 3 meses após a decisão do tribunal, eu ainda não tinha ouvido uma palavra dos meus pais. Nenhuma mensagem, nenhuma ligação, nem mesmo um cartão de aniversário. E sabe de uma coisa? Tudo bem. Eu não precisava mais me explicar. Não precisava mais provar que eu não era uma decepção. Minha vida finalmente me pertencia. Continuei morando no mesmo apartamento. Mas pela primeira vez, ele realmente parecia meu. O tipo de lugar onde você abre a geladeira e tudo ali dentro pertence a você. Não há alguém que te chama de invasor pelas costas. Onde o ar parece parado, e não pesado com tensão. Onde ninguém sequestra o Wi-Fi, entope a pia ou deixa bilhetes. Sobre compras que não pagou. Eram as mesmas paredes, o mesmo sofá, a mesma vista da janela. Mas o silêncio era novo em folha. Uma paz desconhecida. Um silêncio poderoso. Às vezes as pessoas perguntam: não foi difícil? Não foi cruel cortar toda a sua família? E minha resposta é sempre a mesma. Foi necessário. Passei tantos anos me encolhendo para caber no conforto deles, sorrindo através dos insultos, escrevendo cheques em vez de estabelecer limites, deixando que me chamassem de egoísta por não dar tudo a eles, enquanto eles nunca me deram nada além de culpa. A verdadeira crueldade foi o tempo que levei para parar de permitir isso. Quando eu finalmente parei de bancar o filho obediente e o irmão generoso, eu vi a verdade. Eles não sentiam minha falta. Eles sentiam falta do que eu dava a eles. A mensagem. Uma tarde de maio, abri meu e-mail e vi uma mensagem de um nome que não reconheci. O assunto era: sua irmã não está bem. Era de uma mulher chamada Tessa, aparentemente uma velha amiga da Lori. A mensagem foi curta e fria. Ela está pulando de sofá em sofá. Perdeu o emprego de novo. Diz que você arruinou a vida dela. Achei que você gostaria de saber. Fiquei olhando para a tela por um longo tempo, e então apertei delete. Não porque eu não me importasse, mas porque se importar não é a mesma coisa que voltar atrás. Um dia, encontrei meu pai em um posto de gasolina. Trocamos olhares através da bomba. Ele parecia mais velho, menor, como alguém que finalmente havia ficado sem desculpas. Ele se aproximou lentamente, não com raiva, mas com uma estranha espécie de vergonha. Você parece bem, ele disse. Assenti, ele olhou para o chão. Você sabe que sua mãe ainda está brava. Fiquei quieto. Ela disse que você arruinou o Natal. Levantei uma sobrancelha. Isso é engraçado. Ela começou com o não venha. Eu apenas escutei. Ele suspirou. Família briga, filho. Não, respondi.
Famílias lutam umas pelas outras. Você lutou por Lori. Você nunca lutou por mim. Ele não teve resposta. Apenas ficou ali, esperando que eu lhe desse um caminho de volta. Eu não dei. Entrei no meu carro, fui embora e senti paz. Isso não era vingança. Isso era liberdade. Deixe-me esclarecer algo. Isso não era sobre vingança. Não era sobre punir ninguém. Não era sobre provar que eu estava certo, mesmo que eu estivesse. Era sobre deixar ir. Deixar de lado um sistema onde o amor significava transações. Deixar de lado a culpa que nunca foi minha para carregar. Deixar de lado a versão de mim que implorava para ser vista, ouvida e valorizada. Eu não pretendia destruir minha família. Eu apenas parei de me destruir para protegê-los. Pessoas como Lori, que pegam, culpam e distorcem, sobrevivem porque os outros continuam absorvendo o impacto. Eu parei de absorver. A máquina inteira desmoronou. Não porque eu a quebrei, mas porque eu fui embora e, pela primeira vez, a primeira vez real e profunda, me senti vivo. 2 semanas atrás, recebi um pacote, sem endereço de retorno. Dentro, havia um envelope simples, e dentro do envelope, uma única fotografia. Era eu e Alice, a filha da Lori, de anos atrás. Ela devia ter uns 4 anos. Estava sentada em meus ombros, rindo, segurando meu rosto com suas pequenas mãos. No verso da foto, uma escrita trêmula e desconhecida. Me desculpe por como minha mãe te tratou. Obrigado por tudo. Alice. Encarei as palavras até que ficassem borradas. Ainda não sei como ela conseguiu meu endereço. Talvez minha avó, talvez o destino. Mas aquele bilhete fez tudo valer a pena. Guardo aquela foto agora na gaveta da minha mesa. Não porque ela me prende ao passado, mas porque ela me lembra. Ir embora não significa que você para de amar. Significa que você começa a se amar mais. E isso não é vingança, isso é liberdade.